Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a vida de cada um de vocês. Vamos orar, pedir a iluminação do Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos, ó Senhor, pela tua bondade. Pedimos ao Senhor que o Espírito venha nos iluminar, que o Espírito venha nos conduzir até o teu trono, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, edifica a tua igreja nessa noite, Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Meus queridos, algum momento da vida de vocês já foram encarregados de algo que vocês não queriam fazer? De algo que, se vocês pudessem escolher, vocês não fariam? E se tivessem a oportunidade de passar isso para alguém, você não pensaria duas vezes antes de fazer? Alguma vez já aconteceu com os irmãos? Essas situações, elas são extremamente comuns na nossa vida, mas nem sempre a gente pode empurrar ela com a barriga, nem sempre a gente pode se esquivar dessas situações. Por mais que tentemos fugir, a gente não vai conseguir. E mesmo contra a nossa vontade, a gente vai ter que cumprir essa tarefa. E eu me recordo da obra de Tolkien, O Senhor dos Anéis, quando Frodo ele recebe a missão de levar o Anel do Poder para ser destruído lá na Montanha da Perdição. E da sua jornada, que era inesperado e desconfortante, que ele teria pela frente. De modo semelhante a essa jornada, o crescimento do reino, o crescimento da Igreja de Cristo, é muito comum que essas jornadas inesperadas e desconfortantes aconteçam. Mas, ainda que todos nós dentro da igreja, nós oremos por isso, que nós desejamos isso, ainda assim, quando chegar a nossa vez de ir em direção, de ser comissionado a esse trabalho, nós vemos que esse desejo talvez não é tão verdadeiro assim. O texto que nós vamos refletir essa noite conta uma história semelhante a essa, que podemos tirar lições valiosas sobre o crescimento da igreja, sobre o avanço do reino. Eu queria convidar os irmãos que façamos a leitura do livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Vamos lê-lo, o capítulo inteiro, mas vamos lê-lo por partes. Primeiro vamos ler dos versos 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Nós vemos que o texto começa com uma ordem direta de Deus. Deus comissiona Jonas a ir até a Nínive, capital da Síria, e pregar contra ela devido ali aos seus grandes pecados. E Jonas, realmente ele sai depressa, mas ele sai na direção totalmente contrária que ele deveria ir. Eu quero que vocês imaginem comigo, Nínive, ela ficava ali onde hoje é a cidade de Mossul, no Iraque. E Jonas pega o barco para Tarsis, que onde alguns historiadores acreditam é na costa da Espanha. Ele vai para uma direção totalmente contrária que ele deveria ir. Jonas dá de ombro para a ordem do Senhor. Um ato claro de desobediência dele. E talvez você possa estar pensando aí, no seu lugar, que você nunca fugiria da missão, como Jonas fugiu. Por mais difícil que essa missão fosse, você nunca fugiria. De jeito nenhum. Você nunca tomaria uma decisão tão imprudente como Jonas tomou.
Mas eu quero te convidar a observar alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero que você observe é que o que Deus pediu para Jonas não era comum para Israel. Ele sair da sua nação e pregar em outra nação. O que é tão comum para nós hoje, cristãos, sair e ir a outras nações, para Israel não era tão comum assim. O povo não estava acostumado com aquilo. É bem verdade que Israel teria que ser a luz para as nações. Mas isso é verdade, mas sempre em um movimento de atrair as pessoas até Israel. Para que elas pudessem buscar o favor e a misericórdia de Deus. Nunca ao contrário. Deus envia Jonas a proclamar juízo. E ele estava pronto a derramar sua misericórdia em terras distantes. Um segundo ponto é que Deus não estava enviando Jonas para uma terra amistosa. Deus estava enviando Jonas para uma terra de um povo que era extremamente hostil, que era impiedoso, que era mau, que tratava os seus inimigos de uma maneira cruel, com requintes de crueldade. Esse era o povo assírio. Deus envia Jonas a pregar uma mensagem de confronto, uma mensagem dura, denunciando ali as suas mazelas, confrontando os seus pecados. Vamos ser sinceros? Para a gente confrontar um amigo nosso sobre essas coisas, já não é fácil. Agora imagine você indo dizer essas coisas, confrontando o pecado de alguém que poderia te matar, cortar sua cabeça e expor em praça pública. Jonas provavelmente deve ter pensado, Deus deve estar louco, achando que eu vou até a Síria para ser morto. Só pode. A decisão de Jonas diante desse cenário foi a mais imprudente possível. Ele decide fugir da presença do Senhor. E agora talvez você se lembre do Salmo 139, que diz, onde eu poderia fugir da tua presença? E pense, o Jonas está louco, pensando que vai fugir da presença de Deus. Será que ele não sabe que isso vai ser algo impossível? Queridos, Jonas sabia sim o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele não podia fugir da presença de Deus. O que Jonas realmente queria, ele queria se tornar indisponível para a sua missão. O que Jonas queria era poder dizer para Deus, olha, eu estou numa viagem, não posso ir agora, manda outro profeta. É isso que Jonas queria. Ele sabia muito bem o que ele estava querendo. Ele não queria ir nessa missão. Ele não queria passar por essa situação desconfortante. O preço era alto demais para ele. Ele não queria pagar isso, não. E diante desses dois pontos, eu preciso perguntar para vocês. Se Deus chamasse você para sair uma jornada como a de Jonas, você iria? Você partiria? A grande verdade, meus queridos, é que nós vivemos buscando desculpas, motivos, para nos tornar indisponíveis para a missão. Isso é um ponto-chave. Queridos, se vocês realmente desejam o crescimento da igreja, se vocês realmente desejam ver o reino avançar, eu quero te dizer que há um custo para se pagar. O crescimento que nós tanto desejamos, ele não é de graça, nós vamos ter que pagar um alto preço por ele. Você vai ter que embarcar em uma jornada inesperada, perigosa, e que talvez você não deseje embarcar nessa jornada. Se você realmente deseja o crescimento da igreja, não adianta você orar pela terceira unidade da Ebenezer. Não adianta você se mostrar empolgado com essa ideia. Se você não está disposto de quanto sair o projeto de ir plantar uma nova igreja, uma nova unidade de Ebenezer, você não estiver disposto a sair da sua zona de conforto e ir até aquele local distante e plantar as primeiras sementes lá. Não adianta.
Queridos, Deus está convocando vocês a saírem da sua zona de conforto em prol do crescimento do reino. Deus está te chamando a pagar o preço do crescimento. Vamos prosseguir um pouco mais no texto. E veremos agora que, pelo crescimento da igreja, temos que tomar cuidado com o obstáculo perigoso e silencioso, a apatia espiritual. Vamos ver isso dos versos 4 a 13. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E qual povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe tinha dito. Visto que o mar cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Deus reage à desobediência de Jonas, enviando uma grande tempestade. E a força dessa tempestade era tão grande que a Bíblia diz que o barco estava pronto a se despedaçar. Os marinheiros experientes, homens do mar vividos, estavam com medo dessa tempestade. Deus usa essa tempestade para demonstrar o seu desagrado com Jonas, mas também foi a forma de demonstrar o seu amor para ele, de chamar Jonas ao arrependimento. Todavia, Jonas parece não se importar muito com isso. Tanto que ele foi para o porão, se deitou e dormiu tranquilamente, demonstrando assim um ar de alguém que estava indiferente com aquela situação, de alguém que estava insensível espiritualmente. E olha que eu não estou falando que Jonas não é crente. Não, eu não estou falando. Ele era. Mas o que eu quero dizer é que em alguns momentos da nossa caminhada, podemos nos deixar acometer por uma apatia espiritual. E que ela vai nos deixar insensíveis às coisas espirituais, às coisas do reino de Deus. E Jonas foi um grande exemplo disso. E Deus, na sua imensa graça, envia as tempestades em nossas vidas para nos resgatar da nossa apatia e da nossa insensibilidade espiritual. E nos trazer ao arrependimento e nos colocar de volta na missão da qual nós fomos comissionados. E antes de nós prosseguirmos para vermos os sinais da apatia de Jonas, eu não posso deixar passar batido que um pouco mais à frente na história bíblica, Jesus também dormiu no barco. Jesus também dormiu em meio a uma grande tempestade. O ponto aqui é que enquanto Jonas dormiu fugindo da missão que Deus tinha dado para ele, Jesus dormiu depois de um longo dia de trabalho, do trabalho que Deus tinha dado para ele, que o Pai lhe tinha dado. O sono de Jesus era repleto de paz e justiça. E o de Jonas, de uma falsa tranquilidade, reflexo da sua desobediência e apatia.
O pecado faz isso em nós. Ele nos anestesia dos seus efeitos, nos dando uma falsa sensação de tranquilidade, em meio à tempestade desastrosa que é o pecado em nossa vida, da qual nós não podemos fugir, a não ser que nós nos refugiemos nos braços daquele que com uma só palavra acalma a tempestade que o pecado causa em nossa vida. Jesus. Caminhando mais um pouco, vemos que Jonas apresenta pelo menos 3 sinais da sua apatia. O primeiro é que ele busca fugir da presença de Deus, se fazendo indisponível para a tarefa. Você já percebeu que quando a gente não quer fazer alguma coisa, a gente evita aquele lugar, evita aquela pessoa, no popular a gente corta a volta da pessoa? Jonas também fez isso. Ele procurou ir o mais distante de Deus, ele procurou ficar o mais longe possível de Deus. E não apenas isso, ele evitou falar com Deus. Vemos que enquanto todos no barco estavam ali orando, cada um para o seu Deus, o que Jonas fez? Foi dormir. Ele estava simplesmente fazendo de tudo para não ter que falar com Deus. Porque orar implicava em estabelecer uma conversa direta com Deus. Jonas não queria isso. Um dos primeiros sinais que estamos ficando apáticos espiritualmente é quando deixamos de orar, quando a oração deixa de ser importante na nossa vida, quando a gente nem se lembra qual foi a última vez que nos ficamos diante de Deus. Queridos, a oração é o combustível que impulsiona o crescimento da igreja. Não existe crescimento e avanço do reino sem que haja homens e mulheres de joelhos, orando incessantemente. Todos os grandes avivamentos da igreja começaram com o povo prostrado, rasgando seus corações diante de Deus. E eu pergunto a vocês nessa noite, como anda a sua vida de oração? Você tem fugido de Deus ou rasgado o seu coração diante de Deus? Um segundo sinal que nós vemos em Jonas é que ele agia de modo contrário à sua fé. Aqui chama atenção, pois constantemente esse sinal de alerta se apresenta para nós, em nosso meio, quando nós professamos crer em alguma coisa e agimos ou vivemos de uma maneira contrária à fé que nós professamos. Jonas demonstra isso de forma clara em 2 momentos. No verso 6 nós vemos que Jonas está sendo acordado pelo mestre do barco, dizendo: ei, o que você está fazendo aí dormindo, que não está invocando o seu Deus? Queridos, eu pergunto para vocês, não é estranho que um ímpio tenha que dizer para um crente o que ele tem que fazer? Algo que é da sua natureza, de algo que é tão natural para um crente como respirar. Isso não é muito estranho? Para mim isso não faz o menor sentido. Mas à frente, a partir do verso 10, nós vemos que os marinheiros fazem de tudo que podia fazer. Aí eles chegam à conclusão, vamos tirar sorte para ver o que está acontecendo. Porque nós já orou, já fez de tudo, mas a tempestade não passa. Vamos tirar sortes e ver em quem cai. E ele joga a sorte e cai em Jonas. E eles perguntam, quem é você? De onde você veio? O que você faz? Jonas responde, olha, eu sou hebreu, sirvo ao Deus Todo-Poderoso que fez os céus, a terra e o mar. E os marinheiros ficam possuídos de temor. E ele pergunta para Jonas, o que você está fazendo? O que você fez para nós? Na cabeça dos marinheiros não fazia sentido alguém servir a um Deus grande desse jeito e fugir dele. Era muita incoerência de vida. Eles perceberam que não podiam brincar com Deus da maneira que Jonas estava brincando. Deus usa esses homens para expor a incoerência de sua fé. Mas não é apenas Jonas que age assim. Nós também fazemos a mesma coisa. Quer a prova disso? Quantas vezes você já se pegou pensando na bondade e na graça de Deus sobre a sua vida, mas você não fica empolgado para falar disso para outra pessoa? Quantas vezes você se importa mais em compartilhar
algo de algum seriado ou qualquer outra coisa do que falar do Cristo que verteu o sangue na cruz por você. Querido, isso é incoerência de fé. Não seja incoerente com a fé que você professa. Viva de modo que reflita ao mundo o amor de Deus na sua vida. Viva de modo que as pessoas sintam o bom perfume de Cristo em você. O último sinal de apatia espiritual é a falta de arrependimento. Jonas, ele prefere ser jogado ao mar e morrer afogado do que se arrepender. Jonas está tão obstinado em seu pecado que ele prefere morrer do que falar da bondade de Deus. Jonas prefere morrer do que cumprir a sua missão. Muitas vezes, queridos, entramos em teias de pecados tão densas que nos tornam insensíveis. Nós brincamos com o pecado quando deveríamos cortar a volta dele. O caminho da desobediência sempre nos leva à decadência, sempre nos afasta daquilo que Deus nos chamou para fazer. A igreja que não confronta o pecado, que não prega o arrependimento, jamais vai crescer vigorosa e saudável. Igrejas que crescem de forma saudável são igrejas que confrontam o pecado, são igrejas com homens e mulheres com coração arrependido e contrito e clamam pelo perdão que vem da cruz. Quero exortar vocês hoje a sondarem os seus corações e ver se há algum pecado não tratado nele, que está te conduzindo a uma apatia espiritual. E busquem uma restauração aos pés de Jesus, pois nele nós encontramos perdão e graça. Já caminhando para o final, dos versos 14 a 17, acompanhe comigo. Então eles clamavam ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e esse se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Vendo os marinheiros que nada cessava a fúria das águas, eles enfim decidem jogar Jonas ao mar. Mas antes, eles oram a Deus e clamam pela sua misericórdia. Senhor, não permita que a gente morra por causa de Jonas. Que o sangue dele não caia sobre a nossa cabeça. Depois que eles lançam Jonas no mar, algo maravilhoso acontece. O mar se acalma. A fúria das águas acaba. Assim como Cristo, com uma só palavra, acalmou a fúria do mar. Assim que Jonas cai na água, toda aquela fúria cessou. Diante disso, aqueles homens são tomados de espanto e um temor extremo em seus corações diante do poder de Deus. Eles se rendem ao Deus de Israel. Eles prestam culto ao Senhor, lhe oferecem sacrifícios, fazem votos ao Senhor. Deus suscitou louvor e glória, mesmo contra a vontade de Jonas. Enquanto incrédulos se rendiam ao poder de Deus, Jonas, em sua obstinação, é engolido por um grande peixe para continuar a ser tratado por Deus. E aqui reside a maravilha do texto. O quão nós somos privilegiados em sermos chamados a participar do crescimento e o avanço do reino. Vocês não têm ideia, meus irmãos. Isso é um grande privilégio. E não importa se você foi chamado para fazer algo simples aqui na Ebenezer, na igreja local, ou se foi chamado para embarcar em uma jornada distante do seu lar, distante da tua terra, para proclamar o nome de Jesus. O privilégio é o mesmo.
Eu quero te dizer, queridos, que Deus pode suscitar louvor e glória ao seu nome sozinho. Ele enviou e acalmou a tempestade, sozinho. Deus não precisa de nós para fazer o seu nome conhecido, mas mediante a sua graça e a sua bondade, Ele nos chama a participar do crescimento da igreja, do estabelecimento do reino. E isso é maravilhoso demais. É um imenso privilégio que Deus nos dá. Para concluir, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que Deus está te chamando a ir à sua Nínive. A Nínive do seu trabalho, a Nínive da sua faculdade, da sua escola, a Nínive do seu círculo de amizades, a Nínive do seu ambiente familiar. Deus está chamando aí a sua Nínive e proclamar da sua bondade e da sua graça e do perdão que há em Jesus Cristo.